Vamos falar agora sobre saúde intestinal. Bom, muitas pessoas acham que o intestino, a única função dele é eliminar as fezes, né? Um canal por onde as fezes têm que passar para elas serem eliminadas. Mas não, ele tem funções muito importantes. É no intestino que acontece a maior parte da absorção dos nutrientes, sabia? O estômago ele é responsável principalmente pela digestão, a quebra dos alimentos, mas é no intestino que a maior parte dos nutrientes é absorvida. Além disso, ele serve como uma barreira que impede que moléculas que não devem entrar na nossa circulação e micro-organismos, né, ou micro-organismos, ele impede que essas moléculas ou micro-organismos entrem na nossa circulação sistêmica. Além disso, ele é considerado o segundo cérebro, porque a maior parte da produção de serotonina do organismo ocorre ali no intestino. Além disso, ele tem uma ligação direta com o cérebro, né? Por isso que é tão comum quando a gente está nervosa, ansiosa ali, né? Dar aquela dor de barriga, por essa ligação direta intestino-cérebro. Além disso, o intestino está diretamente relacionado com a imunidade. Então, se você anda muito doente, né? Tá sempre resfriado e tal, dá uma olhada aí, vê se seu intestino está funcionando de maneira correta. O intestino também sintetiza vitaminas como a vitamina B12 e K. O nosso intestino ele é colonizado por mais de 500 espécies diferentes de bactérias. Dessas bactérias existem as espécies que são boas e tem as espécies que são as ruins, né, as patógenas. As bactérias boas, elas são alimentadas principalmente por fibras, então frutas, verduras, alimentos ricos em fibras. Já as bactérias ruins são alimentadas principalmente por açúcares, alimentos industrializados, né, processados. Então, como a gente costuma ter uma alimentação assim não muito equilibrada, consome alimentos industrializados em excesso, muito açúcar, né, baixo consumo de fibras, é comum que tenha um desequilíbrio na nossa flora intestinal, ou seja, que tenha mais bactérias ruins do que boas. Quando tem esse desequilíbrio na flora intestinal, que a gente chama de disbiose, ocorre uma má absorção dos nutrientes. Então, os nutrientes que você ingere não são absorvidos de forma correta. Isso aí vai prejudicar toda a função do nosso organismo, tá? Além disso, esse desequilíbrio, ele causa uma permeabilidade intestinal, na parede intestinal. Então, faz com que entre moléculas ou micro-organismos na circulação, sabe? Aquela função de barreira que eu falei ali para vocês, ele não vai exercer essa função de barreira de forma adequada. Essas macromoléculas e micro-organismos vão entrar na circulação. O que causa isso? Isso vai gerar uma inflamação no nosso organismo, tá? O nosso organismo vai reconhecer essas macromoléculas, micro-organismos, como organismos que não deveriam estar ali, não deveriam mesmo, e vai reagir gerando um processo inflamatório sistêmico. O que acontece? A inflamação está diretamente relacionada ao ganho de peso, à dificuldade de emagrecer. Por isso que quem não tem uma saúde intestinal adequada tem mais dificuldade para emagrecer. Às vezes não consegue até emagrecer porque o seu intestino não está funcionando de forma correta e seu organismo está muito inflamado. Além disso, esse desequilíbrio na flora intestinal pode causar outros sintomas, como mau humor, irritação, falta de concentração, depressão, porque lembra que ele é o nosso segundo cérebro? Então, vai fazer com que a gente escolha alimentos, faça escolhas alimentares, né, ruins, né, não equilibradas, vai diminuir a nossa imunidade. Tudo isso quando tem um desequilíbrio nessa flora intestinal, quando tem bactérias boas em pequena quantidade e bactérias ruins em muita quantidade. Aqui tem um desenho mostrando essa função de barreira. Então aqui está uma mucosa saudável, tá? Olha como ela é bem fechadinha aqui, não vai passar nada aqui, não vai passar macromolécula, não vai passar micro-organismo, nada. Só os nutrientes mesmo. Aqui não, ó, aqui está uma mucosa permeável, né? Então, ó, pode ver, tá entrando aqui um monte de micro-organismo, um monte de macromolécula no nosso organismo, gerando então uma inflamação sistêmica, tá? Aqui tem uma escala de fezes. Eu sei que não é um assunto muito agradável de se falar, mas é necessário. O nosso cocô. É assim que a gente percebe se o nosso intestino está funcionando ou não, se ele está cumprindo as suas funções lá ou não, pelo nosso cocô. Então, o cocô, ele tem que ser esse aqui, ó, tipo 4. Então,
tem que ser inteirinho, compridinho, tá? Em forma de salsicha, com superfície lisa, tá? Não é cheia de buraquinho e fácil de evacuar. Se você costuma evacuar o seu cocô de algum desse outro tipo, ou muito preso, tá? Cheio de bolinha, ou com dificuldade, ou então muito sempre com diarreia, é porque tem alguma coisa errada com o seu intestino e é preciso tratar, tá? Aqui então algumas dicas de como ter uma flora intestinal saudável, tá? O ideal é que, vez por outra, principalmente se você nunca fez, faça um ciclo. O ciclo glutamina, probióticos, prebióticos. Que é o quê? Glutamina, né? Pra gente restaurar ali a nossa flora intestinal. Né? Cerca de 2 gramas por dia, tá? Ideal por pelo menos uns 2 meses, tá? Depois que começou a glutamina, 15 dias depois começa o probiótico. Aí vai usar os dois juntos, tá? Probiótico existem diversos tipos na farmácia, tá? Tem uns com mais cepas, outros com menos, né? Mais tipos de bactérias, outros com menos tipos de bactérias. Quantidades diferentes. Tem em pozinho para diluir em água, tá? Aí dilui e toma logo em seguida. Tem em cápsulas, enfim. Tem pessoas que têm resultados melhor com cápsulas, tem pessoas que têm resultados melhores com pozinho. Aí você tem que ver o que se adequa melhor para você, tá? Sempre de manhã ou de noite. Antes de dormir, toma o probiótico, tá? A glutamina também, sempre de manhã. E aí o prebiótico. Prebióticos são fibras. Essas fibras que elas vão alimentar, lembram, as bactérias boas. Então não adianta você tomar um monte de probiótico e continuar consumindo só açúcar industrializado sem consumir as fibras lá. Porque aí você não vai alimentar as bactérias boas, elas não vão aumentar, né? Não vão se proliferar. Frutoligosacarídeo, né? O FOS é a principal fibra prebiótica. Mas assim, se você vende também farmácia, enfim, mas se você tiver uma alimentação equilibrada, rica em fibra, você não precisa, né, comprar o prebiótico e tomar ele na forma de pó, enfim, né? Você pode só tomar o probiótico e aí comer bastante fibra que já vai estar alimentando as bactérias boas, certo? Então manter uma alimentação equilibrada também para ter essa flora intestinal saudável. Tomar muita água, tá? Se estiver tomando probióticos, principalmente, porque senão pode prender o intestino. Aconselha-se também tomar ômega 3, porque ele vai servir como anti-inflamatório, tá? E tomar o vermífugo uma vez por ano também é aconselhado, né? Porque a gente costuma comer muita coisa fora, enfim, então é sempre bom tomar o vermífugo uma vez por ano. E repetir esse ciclo, né? Glutamina, probiótico, prebiótico, sempre que, por exemplo, fizer uso de antibiótico, porque o antibiótico, ele mata todas as bactérias, né? Tanto aquela que está causando a nossa doença quanto as outras do intestino, tanto as boas quanto as ruins. Quando passar período de alimentação muito desequilibrada, né? Então, que estiver comendo muito açúcar, muito industrializado, enfim, e aí vai voltar ali para a rotina, já faz repete o ciclo de novo. Certo? Então tá bom, vamos para o nosso próximo vídeo, onde vamos ter os desafios. Até já!